Processo de carcinogênese. São alterações que interferem no material genético. É dividido em partes. Parte 1, estímulo carcinogêneo inicial. Parte 2, alteração primária. E parte 3, multiplicação. Então, suponhamos que no estímulo inicial você tem uma célula normal, que essa célula vai ser representada por essa cor preta. Depois, com o tempo, faz a divisão celular e essa célula se divide em uma célula normal e uma célula anormal, que vai ser nessa cor vermelha. Com o passar do tempo, essa célula vai se dividindo. Então, essa célula aqui vai se dividir em duas. Depois, essa aqui vai se dividir em mais duas. Certo? Só que a célula anormal, ela também vai se dividir. Então, o que vai acontecer? Ela vai se dividir em duas. Vai se dividir, essa aqui já vai se dividir em mais duas, formando 4. Essa aqui também mais duas. E aumentando também a produção de células carcinogênicas. Tá? Vai aumentando essa produção. Então, a segunda parte, no momento inicial, a estimulação do carcinogênio inicial, ela pode não apresentar os sintomas normais de um câncer, porque o que pode acontecer? Ele pode levar alguns anos para estar desenvolvendo, no caso, esse tumor, ou demorar alguns anos para se perceber esse tumor, devido também a essa divisão celular ser ainda um pouco lenta. Então, na segunda parte, a alteração primária. As alterações começam a aparecer. No caso, a pessoa começa a sentir aquelas alterações que está tendo nas suas células. Então, em terceira parte, a multiplicação das células anormais, como a gente explicou aqui. Tá? Então, a gente tem o processo de protocongene, que é o quê? É o gene que codifica a proteína, que estimula a proliferação e diferenciação. Então, ele consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, ele consegue chegar aqui e eliminar. O oncogene são protegenes alterados, que é essa alteração, e o gene supressor de tumor. Ele bloqueia a proliferação do celular apoptose, exemplo, célula P50. O que essa célula P50 faz? Ela vê o que está acontecendo de anormal aqui e ela começa a tentar eliminar. Então, por exemplo, se essa célula aqui está boa, ela faz uma divisão aqui anormal e ela faz uma divisão normal. O que o P53 vai tentar fazer? Ele vai tentar eliminar essa célula normal, porque ele sabe que essa célula não faz parte do seu organismo. Só que às vezes a produção dessa célula normal pode ser tão grande que o P53 não consegue, tem uma hora que ele não vai conseguir dar conta. Então ele consegue eliminar algumas e acaba ficando outras. E essas outras que acabam ficando, acabam se dividindo em outras células anormais. Então aí que há o aparecimento também do tumor, por causa devido do bloqueio do P53, que era para estar evitando essa proliferação. Então é a mesma coisa assim, como que a gente pode comparar? Você acaba de beber. Você quando está ação, você consegue fazer algumas coisas extraordinárias. Quando você está meio bêbado, você não consegue fazer algumas coisas. Exemplo, dirigir um carro. Então o P53 ele é comparado não a quando você está bom, porque quando ele está bom, ele consegue fazer, que nem eu falei, igual vocês, dirigir um carro. Só que quando há algum bloqueio, alguma coisa que interfere no P53, ele começa a deixar de fazer a função dele, que seria eliminar essa proliferação de células anormais. Então ele começa a deixar com que essas células anormais cresçam, e ela cresce tão rapidamente que o P53 não dá conta dela, causando assim o famoso tumor para vocês. Para vocês não, desculpa, o famoso tumor, tá? Porque para vocês é complicado, né? Bom, nessa parte iremos ver os tratamentos. O tratamento para o câncer ou para a neoplasia, ela pode ser por remoção cirúrgica, que é quando você consegue remover o tumor, tá? Ela pode ser feita por radioterapia e quimioterapia, que vai ser nos próximos slides que a gente vai ver o que é uma radioterapia, o que é uma quimioterapia.
Se caso a radioterapia e a quimioterapia não funcionar, ela pode fazer os dois juntos, fazer a rádio e a quimioterapia. Geralmente também, quando você faz a rádio ou a quimioterapia, pode-se dar um outro medicamento para completar esse tratamento. Por exemplo, no caso de uma quimioterapia que causa enjoos, a pessoa pode tomar se não estou falando errado, uma ondansetrona, que vai parar com o enjoo da pessoa, vai parar. Então, assim, a radioterapia e a quimioterapia, ela acaba sendo muito agressiva para as pessoas. Então, acaba causando também alguns efeitos colaterais. Então, a gente vai ver o que é a radioterapia, o que é a quimioterapia, onde ela age, quais são os efeitos colaterais dela, qual é a diferença de uma para a outra, e também a gente vai estar vendo mais ou menos o tratamento que pode ser feito, tá? Então, para a gente começar, vamos entender o que é a quimioterapia. Quimioterapia é um conjunto de medicamentos para tratar o câncer. Serve para que as células não se reproduzam tão rapidamente. Então, imagine que você tem uma célula normal se reproduzindo rapidamente. O que a quimioterapia vai fazer? Ela vai fazer com que essas células não se desenvolvam tão rapidamente. Então, por exemplo, ela vai pegar essas células e vai começar a fazer com que ela não se desenvolva totalmente. Vai começar a parar a produção dela, vai começar a fazer com que ela diminua, a sua replicação, tá? Então, a quimioterapia vai fazer isso. Então, a neoplasia ela vai fazer o quê? Vai fazer o crescimento de células anormais tão rapidamente. Então, você imagina que você tem um tumor dentro de você crescendo rapidamente. Então, o médico vai avaliar qual vai ser o melhor tratamento, se caso a radioterapia ou a quimioterapia. Lembrando, só o médico ele pode avaliar e falar para vocês qual vai ser o melhor tratamento para você. Então, no caso, a quimioterapia, você está com essas células aumentando cada vez mais a sua produção. O que o quimioterápico vai fazer? Ele vai diminuir a produção, tá? Dessas células. A quimioterapia vai fazer isso, que nem faz aqui, é um conjunto de medicamentos para tratar o câncer, serve para aquelas células que não se reproduzirem tão rapidamente. O grande problema da quimioterapia é que ela vai fazer? Ela vai atuar, que nem está aqui, ó, ela vai atuar no corpo todo, atuando tanto nas células ruins e nas células boas, causando assim as reações adversas, como queda de cabelo, falta de apetite, enjoo, náuseas, vômitos. Então, ela não só vai atacar a célula ruim, mas ela também vai atacar as células boas. Então, a quimioterapia vai fazer isso, tá? Ela vai impedir o crescimento desordenado das células, mas ela também vai atacar as células ruins. E ela vai agir em todo o nosso corpo. Não vai agir só onde ela tinha que agir, no caso, nas células tumorais. Ela vai estar agindo em todo o nosso corpo, tá? Então, a quimioterapia ela pode ser um tratamento neoadjuvante. O que seria isso? Ela serve para reduzir o tamanho do tumor para ajudar na hora da remoção. Então, imagine, vocês lembram que a célula tumoral maligna, ela pode crescer, pode formar assim ou pode crescer assim. Imagine que você tem um tumor muito grande. Imagine que a pessoa que está sendo tratada, melhor, né? Imagine que a pessoa que está sendo tratada, ela tem um tumor muito grande, que está dificultando a cirurgia para o médico retirar aquele tumor. O que o médico vai fazer? Ele vai entrar com uma quimioterapia para tentar diminuir o tamanho desse tumor para poder fazer a cirurgia. Então, esse tumor que era desse tamanho, suponhamos que agora ele diminuiu de tamanho. Ele fica desse tamanho. Então, o médico, com a quimioterapia, vai conseguir diminuir o tamanho do tumor para poder fazer a cirurgia. Então, esse é o tratamento de neoadjuvante. É quando a pessoa tem um tumor enorme, o médico vai analisar, vai
fazer com que haja uma quimioterapia para poder diminuir o tamanho desse tumor. Tá ok? E o tratamento ele pode ser adjuvante. O objetivo dele é que o tumor não volte após a cirurgia. Então tá, a pessoa foi lá, fez a cirurgia, não tem mais o tumor. Então ela continua fazendo ainda a quimioterapia, o médico vai estipular quando, ou se vai ser cada 6 meses, ou vai ser mensalmente, aí o médico vai analisar. Por quê? Ele vai fazer um tratamento adjuvante para que aquele tumor não volte mais. Então a pessoa, depois que fez a remoção, ela ainda continua com a quimioterapia para que esse tumor não volte mais, tá? E ela também pode ser um tratamento paliativo, é feito para retardar a evolução da doença em outros órgãos. Então o que acontece? A quimioterapia também ela pode impedir um pouco da metástase, porque aqui nem fala tratamento paliativo. É feito para retardar a evolução da doença em outros órgãos. Então, vai impedir que ela evolua em outros órgãos. Como a gente explicou, lembra da metástase? As célulazinhas que vão passar pela corrente e acabam indo para outro órgão. Então, a quimioterapia pode impedir essa metástase, impedindo que ela vá parar em outros órgãos. Tá? Deixa eu apagar meu desenho. Gente, até aqui está dando para entender que a quimioterapia é um conjunto de medicamentos para tratar o câncer. Ela serve para que as células não se reproduzam tão rapidamente, então ela vai diminuir a reprodução dessas células. A quimioterapia ela pode ser um tratamento neoadjuvante, que o que vai acontecer? Ela vai servir para diminuir o tamanho do tumor para que o médico possa fazer a cirurgia, tá? Para ajudar na hora da remoção. Ela pode ser um tratamento adjuvante, que tem como objetivo, depois que o médico retira aquele tumor, para que não apareça nenhum outro tumor. Então o médico ele continua fazendo uma quimioterapia, a ele que vai estipular de quando em quanto tempo vai ser essa quimioterapia, para que não haja mais aparecimento de nenhum tumor. E ele pode ser um tratamento paliativo para efeito de retardar a evolução da doença em outros órgãos, para que não venha acometer outros órgãos. Então, deu para entender até aqui o que seria a quimioterapia? Ficou alguma dúvida? Pode mandar via WhatsApp, como eu falei. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem pegar e mandar via WhatsApp que eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo até aqui? Se tiver, não esqueçam, mandam pelo WhatsApp, tá?